Muito bom dia. Eu, antes de mais, quero pedir desculpas relativamente por ter ficado muito tempo sem produzir vídeos. Ah, Irei procurar fazer vídeos com mais regularidade. É que eu também tive um problema de saúde recentemente, e esse problema de saúde impediu-me, ou pelo menos tirou muita da minha disponibilidade e do meu tempo para fazer vídeos, mas eu prometo que irei apresentar vídeos com mais regularidade aqui no meu canal. Eu hoje gostaria daqui de abordar a questão do tema desta morte de uma grávida que foi totalmente inesperado no Hospital de Santa Maria. Esta notícia passou aqui há uns tempos atrás, que levou ao afastamento da ministra Marta Temido, e que foi a morte de uma senhora que veio da Índia, uma senhora que, aliás, não falava nem português nem inglês, e que veio simplesmente ao nosso país para ter o seu filho, de modo a usufruir do passaporte da nacionalidade portuguesa. Pronto, isto não é dito em sítio nenhum, como é óbvio, mas eu recordo que Portugal, aqui há uns tempos atrás, o Partido Socialista aprovou uma lei que permite que cidadãos uh, de todo o mundo, eventualmente, estando uma mulher grávida que apareça em Portugal e que vão ao hospital e que o filho cá nasça, essa pessoa ou essa criança tem a nacionalidade portuguesa no imediato. Como é óbvio, isto vai permitir com que depois os pais também seja mais fácil aos pais terem a nacionalidade portuguesa. E, portanto, depois possam circular livremente no espaço Schengen. E, portanto, esta total liberalização, ou esta total abertura por parte do PS, como é óbvio, isto vai colocar o Serviço Nacional de Saúde sob pressão. Depois, certamente, estas pessoas, estas mulheres grávidas, quando cá vêm, depois nunca vieram cá ter o filho, não é? Vieram ao museu, ou vieram à praia, ou vieram assistir a um concerto, seja por que motivo for, nunca vieram cá ter o seu filho. Mas o que é certo é que isto coloca alguma pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. E, a minha opinião, coloca uma pressão porquê? Coloca uma pressão por um lado. Nós temos pessoas que não vão a consultas pré-parto. Simplesmente vêm a Portugal ter o seu filho, não foram a consultas pré-parto. Pessoas que não têm ficha no Serviço Nacional de Saúde. Pessoas que efetivamente depois não falam português, não falam inglês. E eu pergunto, em que condições um médico num hospital português faz um trabalho de excelência e de qualidade nestas condições? Isto é colocar os médicos em causa. Isto é colocar o profissionalismo dos médicos portugueses em causa. É colocá-los sob pressão. E isto também é arriscado porque depois pode colocar a vida dessas mulheres grávidas que vêm cá unicamente de propósito a Portugal para ver o seu filho nascer cá e usufruir da nacionalidade portuguesa para poder circular em Schengen, não é? A vida destas mulheres também fica em causa, não é? Porque estão-se a expor ao risco. E, portanto, isto a mim parece-me ser uma pressão inaceitável e insustentável sobre o Serviço Nacional de Saúde. E isto é curioso porque o PS diz que é o partido do Serviço Nacional de Saúde, o partido que conhece tudo que o Serviço Nacional de Saúde precisa, e depois não se importa de colocar o Serviço Nacional de Saúde sobre pressão. Pronto, o caso desta mulher indiana foi a tribunal. E ao que parece, houve aqui um erro de alguma negligência, ou pelo menos o, foram encontrados indícios de crime na assistência à mulher grávida, ou seja, não foram cumpridos alguns requisitos. Eu vou ler rapidamente esta notícia, também para isto ter aqui algum enquadramento e algum contexto. A Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, IGAS, encontrou indícios de crime na assistência prestada a uma mulher grávida de 34 anos que acabou por morrer quando foi transportada ao Hospital de Santa Maria para o São Francisco Xavier, em Lisboa, a 23 de agosto do ano passado. O caso suscitou polémica e esteve na origem da demissão apresentada pela antiga Ministra da Saúde, Marta Temido. A informação foi avançada esta quinta-feira pela TVI e CNN Portugal, que dá conta de 3 erros fatais cometidos pela equipa médica.
O Hospital de Santa Maria não assegurou a adequada assistência durante a permanência e posterior transferência para o Hospital de São Francisco Xavier da utente, 34 anos, grávida de 30 semanas, diz o relatório do IGAS, citado pela CNN de Portugal. Depois, de acordo com aquele canal, o primeiro erro em que o IGAS aponta é o da unidade hospitalar não ter provocado do imediato o parto. Apesar do diagnóstico de pré-eclâmpsia, e não obstante a terminação da gravidez ser o único tratamento definitivo, as equipas optaram pelo protelamento do parto. A segunda falha do hospital descrita foi a de tomar a decisão de transportar a grávida da ambulância para outro hospital, quando a situação clínica da mulher foi avaliada como sendo de risco moderado. Por fim, o terceiro erro é referente ao transporte da mulher de 34 anos, atenta à factualidade ocorrida logo após 30 segundos do início do transporte e a gravidade do quadro clínico deveria a equipa ter regressado ao hospital de origem e não o fez. O caso foi submetido ao Ministério Público, que vai decidir se constitui arguidos os profissionais visados e se deduz uma acusação. Pronto. O que está aqui a ser julgado são outros tipos de procedimentos médicos que a mim me escapam a sua natureza e, portanto, a mim cabe-me avaliar outro tipo de critérios que, a minha opinião, parecem ser graves. Eu recordo aqui, quando esta notícia saiu aqui no País ao Minuto, que foi uma notícia da CNN, eu vou-vos procurar ler aqui alguma informação. Não sabemos, isto na altura disse Luísa Pinto, não sabemos qual era a condição clínica basal desta grávida, que não falava inglês nem português. O marido fazia-se entender, mas não foi fácil. Portanto, nós não conhecemos o historial clínico desta mulher. Portanto, e ainda tenho aqui outra afirmação que eu aqui copiei. Sublinhe-se que o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte confirmou num comunicado enviado ao Notícias ao Minuto que a paciente era de nacionalidade indiana, residente na Índia e recém-chegada a Portugal sem dados de vigilância da gravidez. Portanto, é aquilo que eu estou aqui a dizer. Nós estamos diante de alguém que veio de propósito a Portugal ter o seu filho, alguém que não foi a consultas pré-parto, alguém que não tem ficha no Serviço Nacional de Saúde, alguém que não fala português, alguém que não fala inglês, e eu agora pergunto se não acham que isto é colocar uma pressão excessiva sobre o Serviço Nacional de Saúde. Não é? E eles depois dizem sempre, não, eu não vim cá nascer o meu filho, eu vim a um concerto, eu vi a um museu, vim ver Portugal. Portanto, eu volto aqui a repetir aquilo que já disse. Em minha opinião, o PS coloca uma pressão excessiva sobre o Serviço Nacional de Saúde. Coloca uma pressão excessiva sobre os médicos. Tem determinado tipo de medidas e determinado tipo de leis que é corrosiva dos médicos, da sua reputação, da sua imagem. E que, portanto, pode eventualmente forçar o erro. Não é? Em condições de grande pressão, os médicos podem cometer erros. Não digo que não. Entende? Mas esta era aquela pressão que era totalmente desnecessária se no país existissem determinado tipo de leis que não fossem tão abertas, tão liberais, podiam proteger melhor o Serviço Nacional de Saúde. Esta pressão que foi colocada pela morte desta senhora era totalmente evitável se o país não andasse a oferecer a nacionalidade portuguesa a qualquer um. Cá vem. Portanto, eu hoje fico por aqui, por este apontamento aqui. Como é óbvio, isto não é nada contra esta senhora, tinha que ser atendida, ponto final, sentindo-se mal, tem que ser. Agora, há aqui algum oportunismo e eu olho para o PS como o partido que anda sistematicamente na boca, que são os pais do Serviço Nacional de Saúde, que falam com uma arrogância, que sabem tudo o que o Serviço Nacional de Saúde precisa para o seu bom funcionamento e depois não sabem isto, que andar a oferecer a nacionalidade portuguesa a quem cá passa, simplesmente está grávida, vem cá para ter acesso ao passaporte Schengen à nacionalidade portuguesa, depois não veem que estas leis podem elas próprias colocar pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde ao liberalizar excessivamente a oferta da nacionalidade portuguesa a mães grávidas. Isto é o que eu chamo o turismo das mães grávidas. Mães grávidas do mundo, venham para cá, para Portugal, porque se o vosso filho cá nascer, ele tem direito à nacionalidade portuguesa e depois vocês, pais,
vai ser muito mais fácil ter acesso também ao passaporte português. E eu pergunto ao Senhor Ministro da Saúde como é que com leis destas o Serviço Nacional de Saúde não está sob pressão. E, portanto, deixo aqui isto para vocês pensarem. Muito obrigado. Eu espero voltar a fazer vídeos com mais frequência. Muito obrigado pela vossa atenção. Continuação de bom dia.